E hoje eu vou falar aqui de um festival que acontece no Japão chamado The One, onde a gente vai analisar o desenvolvimento principalmente das asiáticas na dança do ventre. Segue o vídeo! Kelly Oriana aqui para te fazer um mega convite para você se inscrever no canal, ativar o sininho, e você vai seguir aqui nossos vídeos, nossas informações diárias do nosso universo da dança do ventre Tribal Fusion, que é diário. Bom, povo, vamos lá. Falar aqui sobre esse festival é curioso demais, porque a gente consegue ver uma vitrine, né, dessa dança que é asiática, né? Geralmente bailarinos japoneses, chineses aí em cena, convidados do mundo todo. Por exemplo, aqui no Brasil, a Esmeralda Colaboni já foi uma das convidadas em 2019 para esse festival. A gente já viu também Oscar Flores, da Argentina, também participando desse evento, que como um todo, né, falar aqui sobre principalmente o cenário de onde acontece o festival no Japão, é um lugar que eles realmente investem e há uma dedicação imensa. Então, se eu falar aqui, eu lembrando inclusive aqui da minha vida dançante, lá em 2012, 2013, para hoje, houve uma evolução gigantesca das japonesas, por exemplo, na dança. Elas que já tinham aquela dança muito suave, uma delicadeza ímpar, né, que era vista, né, que era uma característica delas, se transformou. E essa característica se transformou tem muito a ver com como elas trabalharam com a qualidade do movimento. Então aquela delicadeza se transformou, deu lugar para uma outra qualidade do movimento que trouxe uma outra forma de se fazer a dança entre elas. Então assim, a gente vai perceber nesse momento que assim, houve um estudo de bailarinos russos, brasileiros, argentinos e principalmente os egípcios, né? A escola egípcia de dança do ventre. Por que eu falo isso? Por conta das apresentações que eu vou citar aqui hoje, né? Que foram apresentações que rolou, tanto do gala, né? Do show de principal acontecendo no festival, como as apresentações, seja mostra, competição, enfim, que a gente vai citar aqui dessas bailarinas que estão acontecendo, né? Deu uma nova roupagem. Essa roupagem tem a ver com o quê? Com a dedicação ao estudo. Óbvio, se você estudar, em pouco tempo, uma questão de 5 anos, sua dança vai transformar totalmente, você vai virar uma outra bailarina, né? E isso é nítido perceber com as japonesas e toda a sua evolução na dança de uma forma geral. Então eu vou citar aqui, primeiro, o espaço que acontece esse evento, né? A gente percebe que é o formato arena, ou seja, tem público nos 4 cantos do espaço. Então tem um centro assim com um palco centralizado e aí a apresentação acontece. E esse espaço, gente, é tipo um ginásio, então é enorme. E as bailarinas como um todo, eu percebo que elas têm o cuidado de utilizar todo esse palco, elas têm esse cuidado de utilizar cada canto sem deixar que ninguém fique de fora, porque o curioso também, que se vocês observarem, tem jurados nos 4 cantos. Então, se um desses cantos não for visto, é mal para quem? Para esse jurado. Então, muito provavelmente, é uma das características que as bailarinas têm que desenvolverem, né? Utilizar as 4 frentes, o que é uma loucura. Mas a gente vai falar aqui em especial de algumas apresentações, por exemplo, da bailarina Samar, da bailarina Haru e da bailarina Rena, porque elas têm algumas características muito interessantes de cada uma. Delas, principalmente esse primeiro grupo agora, elas têm umas escolhas que são próximas da linha mais clássicas. Muitos chassés, giros, linhas clássicas, né? Um quadril também, quando acontece, é extremamente preciso. Um tronco, né? Coluna bem maleável. Por exemplo, a bailarina Haru, ela utiliza véu, você percebe ali todo o alongamento que ela tem em cena. A gente vai ver na construção as escolhas das bailarinas que são mais de show espetáculo, assim, para grandes locamentos, uma escola assim que a gente pode mais chamar tradicional, Marmudreda. A gente percebe de uma forma interessante as escolhas dessas bailarinas de deslocamentos, né? Como eu mencionei, as escolhas. E a gente vê aqui interessante observar que como elas têm esse lugar mais da explosão, do lugar mais clássico, tem uma demora muitas vezes, uma escolha
que fica demorada de quadril, de resposta mesmo do meu movimento. Como assim? A música tá fazendo algo que é rápido, elas estão lá embaixo. E isso acontece com muitas delas. São escolhas, né? Você escolhe muitas vezes só deslocar e você não escuta uma parte lá embaixo que tá rápida, por exemplo, que é uma leitura de quadril, por exemplo. E aí a gente tem uma outra bailarina aqui, por exemplo, que eu vou citar, que é a bailarina Fiore. Ela tem uma leitura musical diferente dessas bailarinas. Ela busca preencher todo o espaço, né, que é um requisito básico, como mencionei que tem jurados, né, todos os cantos precisa ser visto. Então ela tem essa leitura musical muito mais focada onde? No quadril, escolha de movimentos de quadril. E aí tem uma precisão, inclusive, de resposta, uma escuta que reverbera no quadril. É uma outra forma, gente. A gente está comparando essas bailarinas aqui, não no intuito de, é melhor ou não. Porque qualidades técnicas, todas elas têm. O que diferencia são as escolhas que elas fazem, de acordo com, muitas vezes, com a capacidade de conhecimento, né? O conhecimento que elas têm em relação à música, as escolhas que elas fazem de leitura em relação à música. Então percebe que uma escolhe ler umas partes rápidas e aí outra hora ela resolve ler, né, com os deslocamentos, o tronco também, que é muito interessante, né? E aí tem uma outra bailarina que eu tenho que citar aqui, que é a chamada Érica. Ela traz no lugar do Fusion Belly Dance aí, que a gente conhece aqui no Brasil, conhecia, né, fortemente, mundialmente, falando do tribal. Ela traz uma apresentação com camadas, escolhas de uma música também que traz uma pegada bem dubstep aqui na cena. Então a gente vê essa história também sendo construída aí, ela conta uma história com a dança. Então não são só movimentos encaixados, combinados com grande precisão, qualidade técnica, que existe técnica, mas ela conta uma história, ela traz movimentos aí que vão te levar para uma linha narrativa diferenciada, que tem uma limpeza, inclusive, também super interessante de ser analisada. Super interessante porque também traz uma construção técnica diferente para as próprias japonesas, né? Bom, aí a gente tem aqui também o lugar do show, né? Duas bailarinas que eu vou citar. A primeira é a Frasha, né? Que ela traz uma apresentação aí bem show, no lugar de, traz um véu, um figurino branco, uma música espetaculosa, né? Ocupa todo o espaço, traz lugar mais cênico, né? De, nossa, uau, que lindo, veja isso, realmente traz. Mas a gente percebe que aí a transição dessa música já pega por percussão, né? E aí você percebe que a bailarina realmente ela vai para esse lugar do solo do bike ali com muita força, movimentos bem cadenciados. São escolhas, né? São escolhas e modos. É um lugar aí mais de show, mais de lugar de uau, né? Olha o que tá acontecendo, e ela traz isso muito forte aí nos movimentos. Enquanto isso, a bailarina Najwa, né? Que ela traz aí uma leitura de uma música classicona em Taromini. No início, ela entra inclusive com LED, porque a música tem um lugar mais putz, um tanto mais moderno, né? Ela traz um LED, o que inclusive aqui eu acredito que como o Interlome tem uma melodia que é muito precisa, né? Por exemplo, essas melodias que vão acontecendo ao longo precisam ser respeitadas e muitas vezes parece que como ela está preocupada com o LED, tirar o LED, se desprender do LED fica falho, parece que tipo, nossa gente, é um clássico e não ficou tão preenchido assim. Só é uma observação do que a gente sente, né, quando principalmente traz esses elementos cênicos que muitas vezes não se encaixam com músicas tão clássicas assim da dança oriental como o Intarome, né, que é um hino pra gente, basicamente, que precisa e tem uma melodia muito chamativa. Mas aí quando passa para a parte mais cantada, né, da música, ela realmente já está sem o wings e ela traz para um movimento mais gestual, ela respeita a música, faz movimentos aí que tem a ver, principalmente com o que a música está sendo dita, cantada, né? Então, né, você é minha vida. E aí acontece toda essa construção aí cênica e narrativa para essa apresentação, o que também me agradou bastante, porque ela traz bastante expressividade que ela tem, o gestual, principalmente quando fala da vida, do amor, do coração, enfim, ela consegue trazer tudo isso. É um festival aí que particularmente me agrada, que é uma oportunidade, né, uma vitrine para a gente ver o que está acontecendo lá fora, né, nos países asiáticos principalmente, e a gente consegue perceber. Então já deixo aquela chuva de likes aqui nesse vídeo,
que traz apresentações pra gente poder questionar. Não só falar, nossa, que lindo, mas também, nossa, olha que interessante, olha como que isso acontece, olha as escolhas, né? Escolhas que às vezes eu ia escolher ou não, enfim, fica aí meu critério e seu também. Já deixa aquela chuva de like, se inscreve no canal, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!